Bom, pessoal, Iris Roberto, né, seu engenheiro de energia aqui, e hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que é, assim, de grande valia, para que vocês possam estar fazendo alguma simulação ali, uma distribuição de placas, né, em cima de telhados de alguns dos seus clientes. Nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o que a ferramenta pode entregar, então eu vou entrar em uma simulação que eu já fiz aqui, e posteriormente eu vou estar ensinando vocês a operar essa ferramenta, tá? Então, de entrada, a gente tem que entrar com o endereço, CEP, do local onde vai ser feita a simulação. A gente consegue mexer aqui na parte de visualização de mapa aqui, para a gente centralizar o ponto onde vai ser feita a simulação, tá? Então, seria a casa do cliente, a residência onde vai ser a residência, a indústria, onde a gente vai fazer a distribuição dos módulos, né, para a simulação. Então, nesse primeiro momento, a gente localiza esse ponto. No segundo momento aqui, depois de localizado o ponto, a gente vai para a parte de desenho, tá? Então, isso aqui é uma localidade, isso aqui é uma situação real, onde eu fiz aqui uma distribuição de placas para me saber onde é que ia ficar, como que eu ia fazer. A gente observa que tem um sistema de aquecimento de água aqui, né, de piscina, e a gente tem um sistema de aquecimento de água aqui de banho. Então, eu tinha que chegar lá no local para fazer a execução da obra, já sabendo aonde eu poderia estar colocando esses módulos fotovoltaicos. Então, vocês observam que tem umas linhas aqui, né? Essas linhas aqui é as linhas do desenho, onde eu desenhei toda a estrutura de laje aqui, desse telhado dessa casa, dessa residência, e vou mostrar aqui em 3D como que fica esse desenho depois de desenhado ali, ó. Ele já vem por default uma altura de pé direito de 3 metros aqui. A gente observa que isso aqui é uma casa de 2 andares, ela é bem maior, mas isso aqui já me traz a solução que eu preciso, que é como que eu vou fazer a distribuição de placas aqui. Essa imagem foi feita, é uma foto de drone, né? Se a gente observar ao redor aqui, seria a imagem do Google Maps, então ela não é tão... é, ela é um pouco embaçada, ela é um pouco ruim, então nesse local aqui, especificamente, eu tive que tirar uma foto de drone para poder estar fazendo a simulação. E aqui a gente consegue observar aí todo o telhado ali, tá? Mexendo, segurando, pressionando o strobo do mouse, que é aquela rodinha lá. Quando você pressiona ela, você consegue fazer toda essa visualização dessa forma aqui, tá? A gente observa que tem um barrilete aqui, então vai ter sombreamento. Essa residência tem pratibanda também aqui, ó, tem esse pedaço aqui também de pratibanda aqui, que vai atrapalhar na parte de geração, que pode atrapalhar, né, na geração, e tudo isso deve ser, né, previsto, para a gente entender como que vai funcionar a geração para esse cliente. Então, depois que eu fiz essa parte desse desenho aqui, a gente vai para a parte de distribuição de módulos, de placas. E dessa maneira, eu achei, assim, possível essa forma aqui de distribuição, tá? Não ia atrapalhar a parte de aquecimento de piscina e nem a parte de banho aqui no caso. Então, ficou satisfatório para mim, distribuir a quantidade de módulos que foi comprado. Então, não precisei utilizar essa outra área aqui, que seria uma área crítica, né? Porque a gente vê que tem um barrilete aqui que ia fazer sombra em algum momento do dia. Então, dessa forma, é, eu fiz a distribuição total aqui completa. Ficou satisfatório. E a gente passa para a próxima etapa, que seria a etapa de ligação de strings. Bom, essa ferramenta aqui, vocês sabem, assim, é SolarEdge Designer, é da SolarEdge, tá? Esse aplicativo aqui, esse software é um software gratuito, tá? E ele entrega várias coisas muito boas. A gente vai fazer uma simulação ali e ao longo da simulação vocês vão ver que é uma coisa simples, né? O nível técnico que você precisa ter não é alto para você conseguir entregar uma simulação de qualidade para o seu cliente. Então, isso aqui seria a simulação, tá? A gente observa que vai ser uma usina instalada em laje, então ela apresenta dessa forma aqui, né, a instalação em laje. Eu vou mexer ali só para vocês verem como que fica, ó. Então, ele fica com essa inclinação. Aqui vai ter um suporte para a laje mesmo, para estar instalando esses módulos, tá? É um suporte um pouco diferente, acredito que os senhores já conhecem já. Então, dessa forma, a gente aumenta a inclinação e aumenta também a incidência de radiação sobre os módulos e aumenta a geração, no caso. Aqui nessa outra apresentação aqui de baixo, a gente pode representar também o nível de radiação, tá, no telhado do cliente. Então, a gente vê que esses pontos mais amarelos aqui são os pontos onde vai ter a radiação melhor. E essa parte que está meio roxeada aqui é onde vai ter o sombreamento provocado pelo barrilete, certo? E aqui é uma apresentação superior também. Então, a gente observa que tem uma certa qualidade, tá, na entrega para o cliente dessas imagens aqui, onde a gente pode explorar mais coisas aqui, tá? Além disso, esse software também entrega como que vai ser a geração, né? Só que, assim, como ele é um software feito pela SolarEdge, ela também, lógico, ela restringe as aplicações da SolarEdge, então, aos inversores da SolarEdge. O que se assemelha muito aos microinversores que a gente tem hoje no mercado, tá? Então, se a gente for comparar esse sistema essa geração aqui, a gente poderia comparar, por exemplo, com microinversores, porque é da mesma forma que a SolarEdge trabalha. São sibiliantes, tem uma tecnologia MLPE lá, que ela regula a potência ali a nível de módulo, então ela tem esses otimizadores ali, né, que a VEG também trabalha. Então, dessa forma, se aproximaria dessa geração proposta por esse software, tá? Mas, assim, principalmente quando a gente tem dúvida se vai caber, quando a gente tem dúvida do que tem de sombreamento em volta da residência, esse software seria, assim, sanaria bastante as nossas dúvidas em relação a essas questões, entendeu? E aí, bom, a parte de geração talvez a gente não aproveitaria tanto para as instalações de inversores tradicionais, tá? Então, aqui ela mostra aqui, ó, o diagrama de perdas, onde está concentrada cada perda. Então, é bem completa essa apresentação aqui. E a gente pode imprimir ela também, tá? E tá apresentando ela ali, de alguma forma ali, para a parte de instalação, por exemplo, entendeu? Como que você e seu cliente tratou que ia ficar esses módulos. Pode já ser definido na hora da venda. E aí você, com essa apresentação aqui, você pode entregar mesmo para o instalador e falar assim, olha, é para ser instalado dessa forma, na medida do possível, esse aqui é o layout que eu quero que seja instalado, certo? E como que a gente vai fazer então para ter esse resultado aqui, né? Esse resultado final aqui de apresentação.
Bom, para isso a gente vai fazer uma simulação nova, tá? Eu peguei aqui um posicionamento aleatório mesmo, tá? No Google Maps aqui. É de um local, é um endereço de um local que não está mesmo no Brasil, vou copiar. E a gente vai entrar aqui, ó, e vai criar novo projeto, tá? É um projeto residencial. Nesse caso aqui vai ser um projeto residencial, porque representa o maior volume que a gente está tendo hoje. Então, a gente vai fazer uma simulação para esse caso. Então, aqui a gente coloca o nome do projeto, eu vou colocar de teste, né? E aqui embaixo, a gente vai colocar o endereço que a gente pegou lá no Google Maps, certo? E ele vai achar lá aquela localização, aquela localidade, aquele endereço. Ou deveria ter encontrado, né? A gente observa que tem uma diferença entre esse com aquele lá. Vamos ver se a gente pegar aqui, no caso, as coordenadas, se ele vai atender melhor. Vamos achar por coordenadas aqui. Se ele consegue encontrar pra gente por coordenadas. Por coordenadas ele não foi. Como se trata de uma simulação, eu vou manter nessa que ele encontrou. Provavelmente está aqui perto, tá? Aquele local lá que eu encontrei. Essa aqui é a importância de a gente pegar a localização exata, tá? Do nosso ponto lá de trabalho. Porque com isso a gente não tem tanto trabalho para poder achar aqui no caso. Bom, não tem problema. Como é só um teste, a gente vai poder encontrar aqui algum lugar aqui que a gente possa fazer a simulação. Vou me concentrar aqui nesse prédio aqui então. Então vai ser nesse prédio que a gente vai fazer todos os nossos testes aqui de simulação para esse software, tá? Bom, depois que a gente encontra o local da instalação, a gente aperta no criar aqui, e a partir desse momento a gente vai trabalhar em cima dessa parte desse local, dessa localidade, tá? Vocês observem que são coisas bem simples de serem feitas. A próxima etapa é se tem perfil de consumo. A gente não tem perfil de consumo. A gente vai passar para a próxima, que é de desenho, tá? Aquela parte de perfil de consumo também não é assim, crucial para o andamento de toda a simulação, por isso que eu também pulei ela, tá? Então agora a gente vê que o mouse virou aqui um xizinho, tá? E aqui a gente começa a fazer o desenho aqui da estrutura de telhado. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, para ficar melhor o desenho, é manter sempre os ângulos de 90 graus. A gente observa que quando tem um ângulo de 90 graus, aparece ali, ó, que está em 90 graus, e a gente tem que tentar sempre manter o ângulo de 90 graus. Mesmo que não fique bem em cima ali do telhado, é bom que a gente mantenha o ângulo de 90 graus, porque a gente sabe que os módulos ele tem, né, os seus ângulos definidos ali como sendo 90 graus. Pronto. Fechei aqui a primeira estrutura de telhado. A gente observa que o telhado ele tem as suas repartições aqui, e essas repartições elas têm que ser também representadas. Então a gente observa aqui que no canto superior direito a gente tem alguns menus aqui, que a gente vai utilizar eles aqui, tá, para desenhar, e um deles é esse aqui que é o de desenho. Então a gente vai clicar ali e vai continuar desenhando. A gente vai desenhar aqui, ó, a divisão do telhado. E fecha para esse lado aqui. E a gente vai pegar aqui ele e vai desenhar para cá, porque ele fecha também para esse lado. Certo? A partir desse momento a gente já desenhou o telhado. A gente pode vir em 3D aqui e observar como que está o telhado, para a gente ver se é o que a gente está querendo representar ali, tá? Bom, esse aqui é o telhado, né, que a gente desenhou. A gente observa que tem ele está reto, né? A gente tem que desenhar ainda, observar a inclinação, mas se a gente pegar essa parte de levantar, a gente levanta tudo. Então não é bem isso que a gente está querendo, né? A gente vê que o telhado aqui é de duas águas, né? Tem essa água, e tem essa terceira água aqui, essa quarta água e essa quinta água ainda. Então é um telhado bem complexo para se desenhar, e a gente tem que desenhar ele. Lembrando que esse aqui é um telhado de um cliente, e a gente tem que desenhar conforme está lá no cliente. Pronto. Bom, coisas que a gente pode fazer nesse caso aqui. A gente pode simular toda, mas digamos que a parte que está destinada aos módulos seja somente essa parte. Se for somente essa parte, não tem por que a gente desenhar esse outro lado aqui do telhado. Então, no caso desse outro lado, a gente poderia até não representar. A gente pode só ir nas linhas, clicar nas linhas e apertar o delete, e a gente vai deletando as linhas. Já que essas linhas aqui, essa localidade, não é interessante para a gente, no sentido de que não vai ter nenhuma geração. Então agora a gente tem o telhado inteiro desenhado, que é o telhado destinado para os módulos ali. A gente não precisaria representar esse caso a gente não quisesse, tá? Então a gente vem aqui, volta aqui no 3D, e a gente observa que agora a gente tem apenas o telhado que está destinado aos módulos. E a gente quer colocar uma água a gente quer colocar, representar, né, as duas águas aqui desse telhado. E é o que a gente está tentando, é o que a gente está querendo fazer aqui agora. Bom, essa linha central, ela deve vir partida, não foi partida. A gente vai tentar, não, a gente vai fazer com que ela fique dessa forma. A gente já tem aqui um sistema que desenha para a gente no automático, tá vendo? Só que não é esse caso aqui que a gente está querendo no momento, porque nosso telhado só tem duas águas. Eu vou pegar essa e vou chegar até ali. E agora, a gente vai lá na parte de 3D para observar se... Aí. Bom, agora a gente tem como deixar aqui em cima, na parte superior aqui, a gente tem como falar qual que vai ser o ângulo do nosso telhado, dessa água do telhado. Bom, usualmente, 7 graus que eles usam para ângulo de telhado. Essa altura aqui do pé direito, a gente pode definir também, tá? Eu vou definir aqui essa altura de pé direito como tendo 3 metros de altura, que também é usual. E a gente vai voltar aqui para a inclinação e colocar o usual também, que é 7 graus. E a gente observa agora que a gente está com o telhado
com inclinação entre um lado e outro de 7 graus. Digamos que a gente chegue lá e o telhado não tem 7 graus, tem 15 graus. A gente vai poder colocar 15 graus aqui. E aí a gente parte para a próxima etapa, que seria a distribuição dos módulos aqui nesse telhado. Bom, mas antes disso, a gente observa que em cima do telhado, a gente observa que tem alguns obstáculos. Esses obstáculos podem ser inseridos, sim. Então aqui, voltando para o 2D, a gente tem um ícone aqui, que é desenhar obstáculos. A gente vai clicar no desenhar obstáculos, e a gente vai começar a desenhar esses obstáculos que tem aqui, certo? Então desenhei esse, desenhei esse outro aqui. Para sair desse ícone de desenhar obstáculos, a gente aperta ESC, a gente sai dele, e a gente consegue movimentar aqui, ó, e girar o obstáculo para a gente adequar ele à forma que está ali, certo? Então a gente tem esse outro obstáculo aqui, a gente vai colocar ele, posicionar o obstáculo no lugar correto. Vocês veem que é coisa bem simples da gente fazer, tá? Eu estou fazendo explicando, mas vocês fazendo aí, treinando, vocês vão conseguir fazer isso com uma velocidade muito mais alta, muito mais rápido. E agora a gente vai olhar no 3D para a gente ver como que ficou esses obstáculos ali. E a gente pode mensurar uma altura para eles. A gente clica nele, aparece aqui, a altura ele está com 0,05 metros. A gente pode colocar eles, nesse caso aqui. Assim, a ideia, eu gosto de representar até um pouco mais crítico do que a realidade, para a gente pegar qualquer tipo de... para a gente não ter erro, entendeu? Qualquer tipo de alteração que tiver, a gente pegar. Eu vou colocar ele com 0,1 metros. Melhor. Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar esse cara aqui. Aí, meio metro de altura. Esse daqui eu vou colocar 30 centímetros de altura. E esse daqui eu vou colocar também com meio metro de altura, porque parece ser um ar-condicionado, tá? Vamos deixar a chaminé. Essa aqui é a importância também, pessoal, da gente tirar as fotos da frente, das laterais, principalmente se tiver como fazer foto de drone, entendeu? A foto de drone é crucial para a gente fazer esse desenho mais fidedignamente possível. Então, observe que eu fiz aqui, coloquei esses obstáculos aqui, e eu estou fazendo tudo com as fotos do Google, tudo com imagem do Google Earth. Se a gente tivesse ainda a imagem do drone, a representação, com certeza estaria superior a isso, tá? Então, agora a gente passa para a próxima etapa aqui, que é o posicionamento dos módulos. Então, aqui nessa aba de posicionamento dos módulos, a gente vai clicar onde a gente quer. Por exemplo, se eu quero essa parte aqui primeiro, então, vamos ver se essa parte, como que a gente pode distribuir. Então, a gente clica, você vê que aparece aqui, ele fica, né, circulado, que a gente está aqui dentro dessa área aqui agora. Se a gente clicar na outra, a gente vai observar que vai mudar isso. Vamos dar 2 cliques na outra. Agora a gente observa que essa outra área está selecionada, então a gente está trabalhando nessa área. A gente pode trabalhar tanto nessa posição aqui, que a gente está aqui clicando aqui nesse ícone que aparece aqui, como também a gente pode virar e trabalhar do lado ao contrário. Então, um ou outro, a gente clicando aqui, a gente consegue trabalhar tranquilamente. E agora a gente vai fazer a distribuição dos módulos. A gente vê aqui no canto superior direito, e ali onde está escrito adicionar módulos, a gente clica nele. E a gente tem opções aqui, que abre essa aba de opções, e aqui a gente vai definir se é a orientação, se a orientação é essa, a orientação do telhado, se é solo aqui, né, ou se é laje, tá? Você vai observando quando a gente coloca o mouse em cima, ele vai falando o que é cada coisa ali, ó. Rente ao telhado, do lado ali, ó, estrutura com inclinação, aqui, dupla inclinação, e nesse outro aqui, se a gente vai definir ele, a orientação dele, se é no modo paisagem ou no modo retrato. Como que a gente vai definir isso? Dependendo da quantidade de módulos que a gente tiver, a gente vai ter que, por exemplo, se a gente tivesse uma quantidade não raro, né, a gente observa que tem uns clientes que eu quero colocar o que der no telhado. Então a gente quer vender, então a gente vai observar nas duas orientações qual o máximo, qual a quantidade máxima de módulos que cabe aqui, e eu mantendo, né, a qualidade da geração. E aí a gente usa as duas orientações para estar fazendo essa definição, certo? Aqui embaixo a gente pode colocar algum espaçamento entre as colunas, tá? E a gente pode colocar também um espaçamento entre as linhas. Usualmente a gente coloca 2 centímetros, porque a gente sabe que tem um grampo intermediário e os grampos finais, e é necessário que tenha esse espaçamento ali para poder estar fazendo o travamento dos módulos ali junto ao telhado, certo? A gente tem também a possibilidade de fazer o preenchimento automático da superfície. Então a gente pode fazer o preenchimento da superfície automático, vai vir na posição retrato, que é o que está selecionado aqui. E aqui em cima a gente consegue colocar qualquer módulo. Hoje, agora aqui, eu estou trabalhando com o módulo Sunuva, tá? Mas a gente tem várias possibilidades se a gente clicar aqui de módulos aí para a gente estar fazendo a simulação. Não obrigatoriamente a gente tem que trabalhar aqui na simulação com o módulo que a gente vai usar lá na prática, mas a gente tem que seguir o datasheet do módulo. Porque o módulo que a gente está aplicando aqui, a gente está vendo aqui, a gente tem a folha de especificação, bem aqui. Se a gente clicar na folha de especificação, aparece o datasheet, a especificação do módulo que está sendo simulado. E se a gente tiver um módulo que não tiver aqui, como é que a gente faz, Iris? E agora? Acabou, não tem como mais usar essa ferramenta. Tem como usar a ferramenta, sim. A gente vai observar aqui, ó, a gente tem um comprimento, né, aqui embaixo, a gente tem um comprimento e a gente tem a largura. E a gente vai observar qual que é o comprimento e a largura do módulo que a gente está usando, que a gente está oferecendo para o cliente hoje, na atualidade. Se essa área for muito próxima da área que a gente está oferecendo para o cliente, então a gente pode usar sim essa simulação, tá? Para poder estar definindo a posição, o posicionamento dos módulos. Não tem problema nenhum. Uma coisa que a gente talvez tenha algum problema na questão de geração. Mas a questão de geração, como eu falei para vocês, esse software é um software da SolarEdge, a gente, a não ser que a gente esteja trabalhando com microinversores ou inversores da SolarEdge, não vai fazer sentido a gente levar em consideração ali aquela geração, tá? Vai ser errôneo.
Bom, dito isso, eu vou fazer a distribuição automática. Esse cliente pediu para colocar o máximo de módulos possíveis aqui, tá? Então, acabei de colocar o máximo de módulos. Aqui embaixo a gente consegue observar a quantidade de módulos. Então, eu consegui colocar 14 módulos aqui nessa distribuição em módulo retrato. Mas agora eu vou testar na paisagem para me ver como que ficaria. Bom, na paisagem eu consegui colocar 16. Como esse cliente pediu para eu colocar o máximo possível, eu vou considerar que vai ser instalado, então, na orientação paisagem nesse lado do telhado. Por quê? Porque eu consigo colocar mais módulos ainda. Então, nesse caso aqui vai ficar dessa forma. E agora eu vou dar dois cliques no outro telhado. Aliás, vocês viram que sumiu lá, né? Vou voltar lá de novo. Sumiu por quê? Porque eu não salvei. Então, a gente vai clicar ali no canto superior direito novamente. A gente coloquei o módulo que eu quero, que corresponde ao módulo que eu vendi. Coloquei na posição paisagem, que aqui coube mais. Pedi para fazer um preenchimento automático, nesse caso aqui. Ele distribuiu dessa forma, dessa vez ele distribuiu de forma diferente. Por quê? Porque eu não ajustei a orientação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou aceitar. Eu vou apertar ESC e vou clicar aqui, ó, para ele ajustar a orientação. Ele ajustou a orientação. Vou clicar ali na inserção de módulos e vou pedir para inserir automaticamente, mais na posição paisagem. A gente observa que agora ele manteve e até acrescentou mais um. É bom, no primeiro momento eu tinha observado que dava para colocar mais esse e agora ele acrescentou esse que eu tinha observado. Ótimo, então agora a gente vai ter que salvar aqui, ó, aceitar. Então a partir do momento que a gente aceita, o que foi feito não vai apagar mais e a gente pode passar para a próxima orientação. E aqui a gente vai seguir o mesmo rotina, então a gente clica aqui para ele ajustar a orientação. Vem aqui na parte de inserir módulos no canto superior direito. A gente vai tentar direto no modo paisagem. Eu vou pedir automático de novo, igual. A gente conversou, esse cliente meu, ele quer que eu coloque a maior geração possível nesse telhado aqui, tá? A maior quantidade de módulos possível, mas desde que mantenha um nível de geração aceitável. Então daqui a pouco a gente vai observar como que a gente vai ver se a geração desses módulos estão aceitáveis, tá? Então, bom, preencheu. Vamos ver no modo retrato para ver quantos que vai dar. Deu a mesma quantidade, 11, tá? Porém, a gente observa que está muito próximo de quem? Dos obstáculos aqui. E isso que vai dar sombreamento e, consequentemente, vai dar perdas. Então, eu acredito que o módulo paisagem vai ser o melhor, a melhor forma aqui de representação. Tá, eu coloquei aqui, eu tenho a possibilidade de mexer também nesse layout aqui. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco. A gente vai aceitar, então, coube 11 de um lado e 16 de outro, totalizando 29 módulos nesse telhado. A gente tem um perfil de geração aqui aproximado, tá? Mas para os inversores, no caso da SolarEdge. Então, aqui a gente pode ajustar, tá? Esses módulos aqui. De repente a gente pensa em descer mais e colocar, não tem pratibanda aqui, então eu quero descer mais aqui para quê? Afastar dos obstáculos. E a gente aqui, ó, no canto inferior esquerdo, a gente vai ver irradiância. Esse ponto de irradiância, se a gente clicar nele, ele vai mostrar a irradiância para essa geração nossa aqui. Então a gente observa aqui agora nesse telhado, nitidamente, as perdas que a gente vai ter. A gente observa que aqui é um telhado voltado para o sul, e aqui seria um telhado voltado para o norte, tá? Na teoria. Só que na prática não vai ser assim, porque a gente está trabalhando num prédio que está no Reino Unido. E lá, as coordenadas de melhor geração funcionam diferente para a gente, né? Se a gente observar aqui, ó, colocar para o lado norte, ó, o lado norte está para cá, ó. Vocês observam que o ponto de maior geração para esse caso seria esse lado aqui, que está mais ao sul do que ao norte. Por quê? Eles estão em outro hemisfério, né? Em outra localidade aqui do globo, onde que as coordenadas funcionam diferente para eles. Mas se a gente pensar, voltar aqui agora e pensar na nossa realidade, que a gente sabe que o norte para a gente representa a maior geração, esse lado aqui seria considerado o norte, esse lado aqui, por exemplo, seria considerado o sul, e a gente observa uma diferença de coloração, onde que a coloração mais amarelada aqui, né, mais amarela, assim, cintilante, ela representa a maior geração, e a gente observa que em volta dos obstáculos tem essa parte roxeada, que representa sombreamento mesmo, vai ter sombreamento aqui, e esses módulos fotovoltaicos aqui, então eles são na parte que vai ter menos geração desse telhado, onde que, a partir desse lado, a gente pode falar, por exemplo, que esse lado do telhado tem que ficar obrigatoriamente em um string, e esses módulos aqui, nesse outra parte do telhado, tem que ficar obrigatoriamente conectados em outra string, né, outra MPPT. Então seria pelo menos um inversor de dois MPPT aqui. Para quê? Para a gente manter a qualidade da nossa geração. Uma outra coisa que a gente observa aqui é que esse módulo aqui, ele tem uma parte dele que está pegando exatamente em cima da sombra desse obstáculo. Então esse módulo aqui, ele vai prejudicar os demais, porque sombreou um módulo num string, num MPPT, os demais módulos vão gerar de acordo com esse módulo que está sombreado. Então esse módulo vai prejudicar todos os outros 10 módulos. Aqui tem 11 módulos, né? Então eu vou clicar 2 vezes nele e vou deletar ele da nossa planta. Ele não está adequado, tá? A geração vai ficar prejudicada nesse caso aí. Bom, essa parte de distribuição de módulos é isso, a gente distribuiu os módulos, observou como que ficou a distribuição, deu certo, a gente confirmou que é isso mesmo que a gente quer, o cliente aceitou, tá? O cliente vai aceitar essa proposta aqui, a gente só vai saber quando a gente gerar a proposta lá no final. Então a gente vai passar para a próxima etapa, que é uma etapa de distribuição de strings, que é a que a gente vai fazer ela aqui agora. Bom, mais uma vez, essa etapa de distribuição de strings, ela é de acordo com os inversores da SolarEdge, tá? Mas a gente vai fazer a distribuição aqui como se fosse um qualquer, um da VEG mesmo, um da Fronius, um da ABB, assim, é independente, vai ser praticamente a mesma coisa na parte de distribuição. Eu vou pedir para ele fazer a distribuição automática,
tá? Mas vocês podem fazer um a um. A gente pode fazer essa distribuição conforme os nossos critérios, tá? Eu posso acrescentar mais inversores aqui para atender o nosso critério que a gente falou ali anteriormente, de manter um string para cada lado do telhado, mas, assim, como não se trata de um SolarEdge, a gente não precisa fazer isso aqui nesse momento. Eu vou mandar gerar. Ele me avisa aqui que tem uma falha de string, tá? Uma falha de análise de string. Não vejo isso como um problema aqui agora nesse momento, porque, igual eu falei, isso aqui é para os inversores da SolarEdge. A gente vai avançar para a próxima etapa aqui. Essa etapa é uma etapa financeira, monetária. Então aqui a gente colocaria os valores desses equipamentos. Então tem um inversor, tem os otimizadores aqui, tem os modos. A gente poderia colocar aqui tem a quantidade, a gente poderia acrescentar aqui os valores e isso ia sair no relatório. Não é o caso. A gente vai passar para a penúltima aqui aba. E nessa penúltima aba onde vai existir, né, vai aparecer a representação, então, da distribuição dos modos que a gente fez anteriormente. Se a gente clicar em editar a imagem 3D aqui, a gente consegue aproximar e aí a gente foca a apresentação nossa para o cliente. Então, vou fazer uma apresentação desse caso aqui. Vocês veem que eu estou mexendo com o estrobo do mouse, né? O estrobo é aquela rondana que tem no mouse, você segura ela, você consegue movimentar a imagem e com a parte direita aqui, com o clique direito do mouse, você consegue também levar ele para um lado ou para o outro, assim, igual eu estou fazendo agora, tá? Então, eu movimentei da forma com que eu queria, tá? Ficou aceitável para mim essa apresentação aqui, eu clico em concluir e nessa imagem eu não preciso mexer mais. Na de baixo, eu vou clicar também aqui em editar, vou aproximar. Para essa imagem aqui, eu quero mostrar esse ângulo aqui do meu cliente, clico em salvar. Nessa outra imagem aqui, eu vou clicar em editar, vou aproximar. Eu vou querer mostrar uma imagem do telhado, da parte de cima do telhado, tá? Vou centralizar aqui minha imagem. E nessa imagem eu vou querer mostrar a irradiação. E aí eu vou apresentar para ele que esse telhado é melhor do que esse aqui, mas que esse daqui também vai gerar, mas que vai ter que ficar no MPPT separado. Então o requisito mínimo para essa instalação seria um inversor de pelo menos 2 MPPTs, certo? A gente pode apresentar nessa também aqui a radiação, se a gente achar que é necessário. Eu geralmente apresento somente um. E eu levo essa imagem para o meu cliente aprovar. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em imprimir. Então a gente pode clicar aqui em imprimir. E aí vai ser apresentado para a gente a folha de impressão desse layout que a gente criou aqui, tá? E a gente pode estar imprimindo, então, em preto e branco. No meu caso não vai ser em preto e branco, né? Vai ser em colorido. A gente tem que levar em colorido, senão não faz sentido a gente apresentar a imagem ali. E vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode recortar essa imagem e colocar essa imagem aqui junto com a apresentação, tá? Da instalação do cliente. E mostrar para ele como que ficaria aí essa geração naquele local ali escolhido por ele, certo? Então aqui está aqui a imagem que eu recortei e essa seria a vantagem de estar usando para a gente aqui agora, nesse momento. A mínima vantagem de estar usando esse software, que eu acho, assim, excepcional pela simplicidade, pela facilidade e pela grandiosidade que ele entrega, assim, de qualidade, entendeu? E de informações. Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa apresentação. Deixa seu like aí, eu vou deixar o link desse software aí junto com o vídeo, para que vocês possam estar clicando e explorando. É simples para poder fazer, não tem que ter aquisição, o software é gratuito, tá? E basta que vocês façam um cadastro com e-mail normal, que vocês já vão ter acesso. E também a gente pode estar compartilhando, tá? Esses dados de geração entre as pessoas que estão trabalhando com a gente nessa planta. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no software, clico aqui no canto superior aqui, terminei essa simulação, né? Eu vou clicar aqui no canto superior para poder voltar ali e mostrar para vocês as simulações que a gente tem ali já. Bom, nesse momento meu computador travou, então não vai dar para mostrar. Mas basicamente a gente consegue, com as pessoas que têm também o cadastro no software, a gente consegue compartilhar esses layouts aqui. Então, de repente, vocês estão trabalhando em conjunto com mais de uma pessoa, você precisa de uma validação de uma pessoa, do seu time, e aí você pode mandar essa simulação para a pessoa do seu time ali, cadastrar, colocar o e-mail dela ali, e ela vai poder ver essa simulação e olhar e ver se está tudo certo e validar para você, tá dando continuidade aí, tá dando prosseguimento do seu trabalho, certo? No mais seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, vou deixar o link que vai direcionar para o site aqui do software aqui, tá? E aí vocês vão poder clicar e fazer o cadastro e começar a explorar. No mais, eu estou à disposição aí para qualquer questionamento. Vocês podem deixar embaixo aí as dúvidas ali que eu vou estar esclarecendo na medida do possível. Eu agradeço vocês aí até o momento. Até mais.